Pessoal, para finalizar esse capítulo, nós vamos falar um pouquinho do eclipse. Antigamente, eles não sabiam o que era o eclipse, então tinham algumas histórias bem interessantes para explicar o que estava acontecendo. Então, por exemplo, as pessoas estavam de dia e de repente a luz solar sumiu. Era um eclipse. Mas eles não sabiam isso. Então, uma das teorias muito interessantes é que eles acreditavam que tinha um dragão que morava no céu e que esse dragão teria engolido o sol. Então a ordem era que as pessoas parassem o que estavam fazendo e fossem para a rua fazer barulho, bater panela, porque assim o dragão assustava e percebia o que tinha acontecido e cuspia de novo o sol, e a luz solar voltava a aparecer. Esses relatos, eles finalizam o relato dizendo assim, e sempre dava certo. Essas e outras histórias eram comuns. Hoje, nós sabemos o que acontece durante o eclipse. Então, o que é o eclipse? O eclipse é quando algum objeto vai esconder o outro. Pode ser parcial ou pode ser total. Mas, normalmente, esses objetos têm tamanhos diferentes. E isso é possível porque existe um negócio chamado diâmetro angular. Então, mesmo objetos diferentes conseguem bloquear uma mesma situação. Imagina, é fácil. Aponta a sua mão para um lugar maior que ela. E você vai ver que ela não cobre a mão inteira. Agora, se você afastar um pouco a cabeça, fechar um pouco os olhos, posicionar direito a mão, você vai perceber que você consegue cobrir esse objeto, mesmo ele sendo bem maior do que a sua mão. Isso é um diâmetro angular. Nós vamos ter aqui no eclipse a relação de três coisas: a Terra, a Lua e o Sol. Observe que dos três, aqui é o diâmetro é a medida de uma ponta a outra de uma circunferência, passando pelo centro. Observe que dos três, a Lua é a que tem o menor diâmetro, depois é a Terra e o Sol é o que tem maior diâmetro. Porém, se nós compararmos a distância da Terra com a Lua, ela está muito mais próxima do que a Terra com o Sol. Então, essa distância grandona que nós temos do Sol compensa esse tamanho gigante que o Sol tem. E aí o diâmetro angular consegue fazer o eclipse acontecer. O primeiro eclipse é o eclipse solar, que vai acontecer sempre nessa sequência: Sol, a Lua nessa posição, que é sempre a Lua nova, e a Terra. Então, nessa posição, essa Lua está barrando a luminosidade do Sol para quem está nessa região da Terra. Então, quem está nessa região da Terra não recebe a luz solar. Ela percebe o eclipse solar. O Sol, durante o dia, entre aspas, apaga. As pessoas que estão nesta outra zona, elas vão perceber o eclipse parcial. Elas vão perceber que houve uma alteração na luminosidade solar, porque a Lua está bloqueando ela, mas elas não vão ter um eclipse total. E as pessoas das outras partes do globo terrestre não irão perceber o eclipse solar. Essa aqui é uma imagem, que seria a lanterna, representando o Sol, a Lua e a Terra. E aqui é a projeção da onde ela vai bloquear a luz solar. A Lua nova, lembrando vocês da aula anterior, a Lua nova é a que está nessa posição, em que de frente para a Terra nós temos o lado não iluminado da Lua e de costas o lado iluminado. Às vezes, a Lua não é capaz de cobrir o Sol como um todo. Então, daí nós vemos apenas uma região do Sol iluminada e a outra não, que é o que a gente conhece como eclipse anular do Sol. Lembrando que é sempre muito perigoso olhar diretamente para o Sol, inclusive no eclipse. E nós temos o eclipse lunar. Agora, nós vamos falar um pouquinho do eclipse lunar, que vai acontecer quando tiver o Sol, a Terra e a Lua. A Lua nessa posição é sempre quando for lua cheia. Não toda lua cheia, mas sempre que tiver um eclipse lunar é em lua cheia. E nessa posição, a Terra está bloqueando a luz solar e ela não chega na Lua. Então, a Lua, ela, entre aspas, desaparece de noite. Nesse
local aqui onde a lua está, que está mais azul escuro, a gente chama de umbra, ela não recebe luz solar. Esse azul clarinho é a penumbra, ela recebe pouquinha luz solar, que seria correspondente a você no seu quarto escuro à noite, com um abajur com uma luz bem fraquinha aceso. E aí, essas outras regiões, a iluminação é normal. Então, nessa região, todo mundo que está no planeta Terra, naquele momento, no período da noite, não irá enxergar a Lua. Diferente do eclipse solar, que dependendo de onde você estava, você via de um jeito ou de outro. Lembrando que a Lua cheia é quando ela está nessa posição e que a parte iluminada da Lua, ela está de frente para os habitantes terrestres. Aqui é uma comparação entre o eclipse lunar penumbral, parcial e total. Então aqui eu vejo ela com uma luminosidade bem fraca, aqui uma parte no escuro, uma bem fraca e aqui totalmente no escuro. Aqui essa imagem, né, mostrando a zona que não recebe a luminosidade do Sol, porque a Terra está bloqueando, a penumbra e as outras regiões normais. Umbra. A Lua não é totalmente obscurecida em virtude da luz solar ser espalhada pela atmosfera da Terra. Então, às vezes, dependendo como essa luz é espalhada, a gente pode observar uma Lua com a coloração avermelhada, devido à atmosfera espalhar a luminosidade de uma maneira diferente, que é o que a gente chama, por exemplo, de lua de sangue. E aqui uma comparação entre o eclipse do Sol, que é quando é a luz do Sol que é escondida pela Lua nesta posição, e o eclipse da Lua, que quando quem esconde a luz solar é a Terra e a Lua está nessa posição. Pessoal, tem muito menos eclipses lunares do que solares. A duração máxima do eclipse lunar é de 3 horas e 20 minutos. Mas aí eu estou considerando tudo, né? Entre ele chegar numa parte, começar a diminuir a luminosidade, passar pela umbra, até sair de vez. Já no eclipse solar é de cerca de 2 horas. E por que não existe eclipses da Lua e do Sol todos os meses? Porque os planos das órbitas da Terra em torno do Sol e da Lua em torno da Terra não são os mesmos. E ele ocorre de 2 a 7 eclipses por ano, quer dizer, né, tem influência de um monte de coisa, inclusive de inclinação, de plano de órbita, disso corresponder. Esses eclipses, eles têm uma regularidade e a cada 18 anos essa regularidade ocorre novamente. Então, é o que a gente chama de período de Saros, que é quando eu tenho 41 eclipses solares e 29 da Lua. Então, por exemplo, vamos supor que esse ano eu tivesse 3 eclipses do Sol e 2 da Lua. Aí o ano que vem eu tenho 4 do Sol e 1 da Lua. 18 anos depois ele começa a seguir essa mesma ordem. Então ele repete o do primeiro ano, no segundo ano ele repete o do segundo, por isso que é possível nós prevermos quantos eclipses terá naquele ano. Pessoal, espero que tenham gostado. Agora espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Qualquer dúvida é só me escrever. Galera, deixa eu dar um recado para vocês. Dessa vez eu não vou colocar um resumo no caderno. Eu vou pedir que vocês olhem os slides que estão na sequência e anotem os escritos mais importantes no caderno. Vocês mesmos devem montar o caderno de vocês com as informações mais relevantes de cada tópico. Até já!